Então tá, né, Maurício? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, beleza? Tudo Tudo jóia? certo? Tudo Tranquilo? jóia. Então tá, primeira live especial da Tech Jump. Nada Opa, mais, nada menos com o nosso grande colega aí, parceiro Maurício Fernandes, da Auckland Media, uma agência de marketing digital show de bola aí, que tá junto com a gente aí já faz alguns anos. já faz um E tempinho. faz um tempinho, né? É. E para quem não conhece o Maurício, depois eu vou pedir para o Maurício se apresentar, mas só para dar um resumo do nosso papo de hoje, a nossa intenção é que a gente converse um pouco sobre o trabalho de equipes remotas hoje, móveis, né, no mundo cada vez mais digital. Uhum. Parece um assunto bobo, banal, simples, ou difícil para alguns, mas que no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente está num momento também de pandemia, que muitas empresas foram forçadas, né, a se adaptarem, a trabalharem onde os seus profissionais, né, seus colaboradores pudessem, da forma como conseguiam, e muitas delas nem conheciam tecnologias e formas de trabalhar de um jeito sem paredes, sem mesas fixas, sem local, sem cidade. Eu acho que isso para algumas empresas, para a nossa, pelo menos de tecnologia, já era algo bem comum. Um exemplo aqui da TechJump, a gente conversa com alguns clientes, né, Maurício? Acho que com vocês eu conversei também, que no momento do dia da pandemia a gente fechou os laptops, cada funcionário foi para sua casa, ligou o laptop, conectou na VPN, estava tudo funcionando ali, porque nuvem, VPN, né, uma plataforma já preparada. Mas não foram com todos que aconteceram assim. Esse é um caso da TechJump que não nasceu na nuvem, né? Não nasceu móvel, mas nasceu como qualquer outra empresa de forma tradicional. Mas a Auckland, pelo que a gente conversa com o Maurício, já nasceu na nuvem, ele já nasceu nessa pegada do móvel, do digital. E isso que eu gostaria que esse vai ser o nosso papo hoje, acho que a ideia é essa, a gente fazer algumas perguntas nesse sentido, o Maurício passar essa experiência dele, como é que eles vêm crescendo e como é que isso vem se adaptando no negócio dele. E é isso aí, eu vou parar de falar um pouquinho, pessoal, e eu vou pedir para o Maurício aí se apresentar e falar um pouco para a gente sobre como é que começou a Auckland, como é que é a dinâmica de trabalho deles, e como é que eles vêm utilizando a tecnologia para ajudar e impulsionar a produtividade da empresa do Maurício. Bora, Fala. vamos lá. Como tu comentou, a agência ela já nasceu digital, né? Mas ela nasceu digital porque era conveniente. Quando eu comecei sozinho, não tinha equipe, não tinha nada, então o digital era um pré-requisito para mim, né? Então, aí de 2017 para cá, eu fiquei um ano e meio assim, fazendo alguns trabalhos. Foi quando a gente começou a parceria com a TechJump e tal, e a empresa foi crescendo, foi ganhando indicação, eu fui fazendo o meu marketing também, e a equipe foi crescendo, novos sócios, e agora a gente tem uma equipe de 6 pessoas. E, assim, por mais que a gente tivesse nascido digital, eu acho que os desafios não são mais fáceis para a gente, né? Ter uma equipe virtual, ela tem vários detalhes que a gente precisa se preocupar, e para manter a produtividade, para manter a equipe engajada, né? Eu anteriormente trabalhei em muitas empresas em modo físico, então particularmente eu sinto muito a diferença entre o modo físico e o modo digital, não sendo melhor ou pior, né? Não é esse o caso. Eu acho que tem pontos que são melhores, tem pontos que são piores, é apenas diferente, eu acho, né? E a gente consegue hoje ter uma empresa 100% virtual, utilizando as ferramentas, utilizando e todos os benefícios que a tecnologia trouxe que permitem isso acontecer. Tá no mudo. Tá no mudo ainda? Alô? Oi, desculpa, a Auckland tá no mundo, é isso? Tá no mudo? Tá no mudo. Então, mas olha só, e a pergunta que eu te fiz antes até veio a calhar, então, porque eu te perguntei, a sede da Auckland é em Florianópolis. Em Floripa, isso. Eu entendi quando tu falou tá no mudo, eu entendi tá no mundo. E eu tava falando aqui bem dessa forma, assim, que realmente, quando tu
entra numa vibe, né, e tu organiza a tua empresa, a tua equipe para trabalhar de forma remota, e teus produtos podem ser cada vez mais digitais hoje, né? E atendendo o teu cliente, tu não está só em Florianópolis, tu está no mundo. Então, o mundo que tu Exatamente. falou lá atrás, eu estava aqui, tá no mundo, não, tá no mundo. E é verdade. Estamos todos nós no mundo, hoje a gente pode atender um cliente em qualquer lugar, né? E por que a gente não pode trabalhar também de qualquer lugar? Acho que isso é legal também a gente Exatamente, a resposta está reforçar isso aí, correta. né? A É resposta está isso correta. aí. Eu tô aqui em Floripa, 2 pessoas da equipe estão em Floripa, mas 3 outras pessoas estão em outras cidades, né? 2 em São Paulo e uma em Araranguá, no sul do estado. E nossos clientes também, a gente, como eu comecei aqui em Floripa e há 3, 4 anos atrás não era tão digital o mundo ainda, principalmente a parte da comunicação, por mais que já tivesse WhatsApp, já tivesse as ferramentas, mas o hábito das pessoas não era tão digital ainda, então muitas reuniões presenciais, muita coisa era requisitada, né? Então a base de clientes acabou sendo formada aqui, mas a partir do momento que a gente foi evoluindo e mudando, até mesmo antes de se falar em pandemia, a gente já estava mudando também nosso modo de atendimento, indo mais para o virtual, então acabou expandindo, eliminando fronteiras completamente, não só para a parte de equipe, mas para a parte de clientes também. Então, a gente tem clientes hoje de várias cidades do Brasil, já tivemos contatos até de umas pessoas de fora aí, ainda não fomos agressivamente para esse mercado, digamos assim, mas é uma possibilidade, né? Hoje, sem fronteiras com o mundo digital, hoje não tem por que a gente não ir para qualquer lugar do mundo, mesmo estando cada um na sua casa, cada um no seu escritório. Tinha um pouco de barreira também do cliente, né? Muitas vezes aquele comodismo de esperar que a visita seja presencial, acho que é importante ela. Eu acho que ela dá um calor também, acho que para as relações, mas no mundo tão corrido que nós estamos aí, acho que a abertura, né, e essa disponibilidade fica muito mais fácil quando a gente consegue encaixar uma call, né, uma reunião virtual rápida ali com o cliente, que hoje eu poderia fazer ela hoje durante o dia, eu conseguiria um horário para conversar, mas se eu tiver que abrir uma agenda para te receber pessoalmente, fica mais difícil para mim, né, e para o cliente do outro lado também. Então, acho que isso é bem legal, porque isso nos dá muitas possibilidades. Em relação a possibilidades, né, é isso que eu queria te perguntar, né? Então, como vocês já são uma empresa que já trabalha nesse modelo de equipe remota, né, modelo mais sem um local físico pré-estabelecido, né? Como é que vocês lidam hoje com a tecnologia? Como é que ela acaba sendo, como é que ela suporta a tua operação? Como é que onde é que tu, não só o ganho de tempo e disponibilidade, mas como que ela vem agregar valor para o teu negócio efetivamente? Onde é que tu vê realmente resultado, Maurício? Além da mobilidade, além de não ter que ficar se deslocando para lá e para cá. Como é que tu Uhum. enxerga isso? Podia falar um pouquinho? Eu acho que, assim, sem tecnologia o nosso negócio hoje não existir, né? Porque quando a gente vê modelo de agência tradicional e modelos de agência digitais, tecnologia é o que distingue as duas, né? Sem tecnologia tu consegue fazer um trabalho de marketing, consegue atender clientes? Consegue, de outros modos. Mas com a tecnologia, a gente acaba tendo, claro, pelas ferramentas do marketing digital também, mas com a tecnologia a gente acaba tendo um modelo de atendimento e um modelo de gestão interna também diferente, porque quando tu define um escopo de trabalho e tu coloca isso no modelo virtual, para além de ser executado de forma virtual, mas ser gerido de forma virtual também, isso aí é um divisor de águas entre o mundo físico e o mundo digital. Mesmo se hoje a gente decidisse mudar os nossos produtos e ir para um meio físico, ir para o marketing tradicional, sem a tecnologia por trás, a nossa empresa iria se descaracterizar completamente. Seria mais fácil fechar tudo e abrir uma empresa nova, começar os processos todos do zero, do que tentar se adaptar, e porque hoje já está tão enraizado os sistemas que a gente usa, a forma como a gente gerencia os arquivos e tudo mais, já está tão enraizado aqui que fica praticamente impossível largar mão disso. Entendi. E, assim, porque muitas pessoas ainda, por mais que a gente ouça que já saibam que a nuvem está aí, algumas não sabem nem o que é a nuvem, olham para o céu e tá, mas o que tu estás falando, né? Quando a gente fala em relação à tecnologia, aquelas que já conhecem, já entendem que é possível realmente a gente utilizar várias ferramentas
em plataformas de nuvens que já estão estabelecidas, né, e são amplamente utilizados por várias empresas. A gente tem aquele ponto também, como tu citou, né? Os arquivos estão na nuvem, a minha comunicação ocorre de uma forma online com base nessas plataformas. Em relação à segurança, a produtividade está ali, a gente falou da nuvem, ela te dá essa flexibilidade, essa facilidade, mas em relação à segurança, como é que tu enxerga utilizar essas plataformas de nuvem hoje em relação à segurança? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque como a gente tem uma parceria com a TechJump, a gente acaba estudando muito mais e acaba tendenciando a respostas, né? Mas eu acho que também por isso, ao longo do tempo, como a gente está junto, a Auckland nasceu e logo em seguida a gente começou a parceria com a TechJump. Acho que também por isso a gente foi se conscientizando e foi se tranquilizando do quanto a nuvem pode ser nossa parceira também. Hoje eu me sentiria muito mais com muito menos segurança fora da nuvem, se os meus arquivos estivessem no meu computador, no computador dos nossos designers e tudo mais, do que se estivesse no local com uma empresa que investe milhões, bilhões, não sei quanto, bilhões, justamente para a segurança, né? Se eu tivesse um HD externo aqui com os meus arquivos, esse é o meu investimento, o HD externo, mas uma empresa de fora que investe em segurança, em tudo que é possível para manter os teus dados seguros e replica teus dados para tudo quanto é lugar, que se der problema num lugar, tem 10, 20 opções para te recuperar aqueles dados. A diferença entre o HD do Maurício e essa empresa que investe nesse nível de segurança é absurdo. Então, hoje, assim, eu não tenho nenhum receio, nenhuma restrição, porque além de toda a facilidade de gerenciamento de arquivos que a nuvem me dá, questão de segurança, para mim, eu já esqueci. Já sei que está seguro, já sei que está tranquilo. Nessa parte da nuvem, a questão da segurança, realmente ela é um assunto que é levado muito a sério pelos esses grandes players, né, de que fornecem as soluções de nuvem, né. Quando tocação da TechJump, realmente, do nosso lado aqui, o que a gente enxerga é que a gente tem que realmente analisar e estudar quais são as ofertas que estão disponíveis hoje por esses grandes players. A gente está falando de Microsoft, está falando de Amazon, da AWS, está falando do Google, está falando da Oracle, está falando de diversos outros players, Alibaba Cloud, que vem lá da China também. Então, assim, existem vários players hoje que estão realmente investido forte, né, em plataformas de nuvem, mas cabe a nós, profissionais de TI, apoiar vocês, como da Auckland, né, e entender qual é realmente o serviço que é oferecido por esses grandes players que se encaixa melhor para vocês, né, para o cliente, e também direcioná-lo, né, dar para ele as opções, prós e contras, né, riscos, onde está a responsabilidade do cliente, porque tu falou, lá na nuvem a gente também, né, acredito que nesses grandes players a gente entende, eles comprovam por várias normas, né, internacionais de segurança e de qualidade da entrega de serviço, que eles estão respeitando e seguindo aquelas práticas, né, e procedimentos. Mas a gente também não pode esquecer que do lado do cliente também tem essa questão da segurança, né? Isso minimiza muito tu divide a responsabilidade que é lá do provedor de nuvem, do grande player de nuvem, e a responsabilidade que é do usuário, né, da empresa que consome. Hoje tu te preocupa, como tu falou, de quem que pode acessar as tuas credenciais, autenticação multifator. Então, tu te preocupa com o teu lado, o teu desktop, que tem que ter lá a proteção de endpoint segura. Mas na nuvem, tudo que era preocupação que tu teria que ter em casa, que uma empresa pequena, como tu falou, é um HD externo que está aqui do meu lado, né, eu tenho que me preocupar com ele, que ele pode fisicamente dar um problema. Agora, imagina que muito mais do que essa capacidade do teu disco externo, tu pode ter na nuvem. Então, acho que tu começa a diminuir um pouco essa necessidade, a gente não elimina a segurança da pauta, né, Maurício? Acho que isso segurança, ela vai estar sempre constante, mas eu acho que ela está bastante produtividade mesmo, bastante tranquilidade para o gestor, né, para a empresa, para ela que ela consiga desenvolver com de forma mais suave os seus negócios, né, porque a gente já sabe que a gente tem
o negócio no Brasil, né, ou no mundo, eles são desafiadores. A gente tem que estar dando sempre passos à frente, senão a onda vem atrás e cobra a gente, né, Maurício? Exatamente, e hoje se fala muito também de privacidade de dados e como a gente lida com campanha, com dados sensíveis de clientes, às vezes até para posicionamento estratégico, a gente precisa de dados de clientes que eles não divulgam, né, para pensar a campanha de marketing como um todo. Então a gente tem que ter muito cuidado para quem tem acesso aos nossos arquivos, se os e-mails das pessoas estão dentro do nosso domínio, se está tudo configurado certinho e que pastas eu posso compartilhar com o cliente, que pasta eu posso tornar pública, quem tem acesso a determinado tipo de pasta. Então a gente toma muito cuidado em relação a isso também. Além de, claro, manter a segurança do meu lado, como tu falou, lá na nuvem eu não me preocupo, mas eu não vou deixar de me preocupar de um vírus entrar no meu computador e estragar a minha rotina aqui. Também tem esse ponto de segurança que a gente sempre se preocupa. Então, por mais que eu esteja aqui, minha equipe está em qualquer lugar do mundo, eu sei qual é o equipamento que cada um está acessando, qual é o tipo de antivírus que está instalado lá, qual é o tipo de acesso que eles possuem, sempre orientando eles em qual Wi-Fi, como acessar, para manter o máximo de segurança possível, porque a gente sabe que cada um pode ser um elo fraco dentro da nossa equipe, que somos 6 pessoas, mas se uma pessoa acabar por descuidar em algum ponto, ou tiver um antivírus, sei lá, desatualizado, ou não tiver um antivírus, eu sei que pode prejudicar bastante coisa, então a gente sempre se preocupa com isso. Entendi. É verdade, quando eu falo de privacidade, a gente está também, né, não é o assunto de hoje, né, o foco, mas a gente está no momento que o Brasil instituiu já desde o ano passado, né, já tem data marcada, já tem sanção que pode ser aplicada, multas que poderão vir a ser instituídas, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, e eu acho que todas as empresas que estão ligadas nesse assunto, né, elas começaram, já estão implementando, algumas não começaram ainda, né, ainda tem dúvidas ainda, então falar especificamente de privacidade, né, da pessoa física, né, da pessoa natural que a gente, vem lá da LGPD, mas muitos pensam que a privacidade é só no nível mais alto, mas as ações simples, desde tu ter o teu parque de máquinas atualizadas, sistema operacional atualizado, tu ter um antivírus que em dia protegendo, tu ter proteção do teu acesso à internet, daquelas credenciais que tu acessa, autenticação multifator, a classificação de que tipo de dado, quem pode acessar o quê, isso muitas vezes as empresas estão preocupadas lá na ponta, mas elas pecam naquilo que é o simples, que é o básico. E hoje tem ferramentas simples, né, Maurício, como tu mesmo citou, né? Hoje existe uma grande variedade de ferramentas que apoiam desde o pequeno empreendedor até a grande empresa. Então, acho que é uma jornada, não é algo que tu vai resolver de um dia para o outro, e é muito da intenção, né, do empreendedor, do empresário ali, de investir e se preocupar com isso, porque à medida que o negócio também vai crescendo, tu tem que estar se preocupando cada vez mais com a exposição, né, e a confidencialidade, né, das informações que o teu cliente confiou para ti. Né? Então, acho que é isso. Exatamente. Tanto na questão de ser produtivo, quanto na questão da segurança, a gente não pode ter esse sentimento negativo do investimento, né? Porque às vezes a gente acha que colocar uma ferramenta nova ou fazer um upgrade de plano pode custar mais para a empresa e tal, mas por experiência própria, o quanto eu demorei, às vezes, para colocar algum sistema, assinar um software novo, esse tempo que eu perdi economizando em assinatura, dando o meu jeito, ele, na verdade, foi um mau investimento, porque a partir do momento que eu comecei a implementar boas ferramentas, principalmente na parte de gestão, onde tem tanto a parte de sensibilidade de dados quanto a parte de gestão dos projetos mesmo, o nível o ganho em tempo, o ganho em organização, o ganho em qualidade de trabalho que a gente ganhou foi absurdo. Então, não era um mau investimento, não era um custo, era um investimento, né? Não era algo que eu ia gastar ali, que eu era obrigado a gastar, não. Pô, quando a gente vê que tem uma ferramenta com alto potencial, a gente tem que mergulhar nela mesmo, tem que fazer funcionar, e o custo ele facilmente vai se pagar ao longo do tempo. Entendi. Isso realmente é uma coisa que a gente, como
o empreendedor, a gente sempre está olhando custos, né? Mas não, se a gente só focar no custo, não focar naquilo que também pode agregar valor para nossas operações, muitas vezes a gente deixa de ganhar escala, né? Ou fazer um crescimento de uma forma mais eficiente, né? E isso, no final das contas, é resultado lá na última linha, né, do nosso DRE. Então, é mais ou menos por aí. Maurício, eu vou te pedir, daqui a pouco eu vou te fazer uma última pergunta relacionada a dicas que tu pode dar, né, em relação para equipes, né, que são virtuais hoje em dia, mas eu queria te fazer uma pergunta, pegar esse gancho que tu comentou das ferramentas, né, porque quando a equipe é virtual ou mais remota, tu tens uma questão de gestão, né, como acompanhar trabalho, como saber que, claro que as pessoas, elas são fundamentais em todo qualquer processo, né, em relacionamento, formar realmente um time, né, de sucesso, né, mas como que tu enxerga, como é que eu vou te perguntar? A gestão, né? Os indicadores, a parte a produtividade do time ocorrendo, o que as pessoas, elas saberem realmente o que elas estão fazendo, como que tu, como equipe, acho que muitas vezes a empresa tradicional, ela olha porque ela está olhando ali os colaboradores, os funcionários, ela tem aquela falsa impressão de que ela está conseguindo controlar o que está todo mundo trabalhando. E quando está em casa, eu não sei, ele deve estar lá na cozinha, ele deve estar lá limpando, né, a sujeira do gato lá da casa, então assim, a gente não tem aquela preocupação. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu, pelo menos na Alckmin, vocês conseguem se organizar para que realmente vocês, como gestores, consigam ter a segurança e a certeza, né, de que as equipes estão produzindo, trabalhando, e tu consiga isso avançar no teu negócio? Então, a questão de, dentro de uma empresa, tu olhar o teu funcionário tá ali de tal a tal horário e tu presume que ele tá sendo produtivo naquele momento é um grande engano, assim, né? É uma furada. É uma grande furada, porque eu mesmo, quando trabalhava em outras empresas, tinha momento do dia ali que eu não era produtivo. Não dá, né? Depois do almoço, por exemplo, é muito difícil a gente manter o mesmo nível de produtividade que a gente tinha às 9, 10 da manhã. Então, é um tempo mal utilizado. É coisa que, numa cultura de equipes remotas, onde a gente não tem bater ponto, né? A gente tem uma determinada rotina, cada um começa uma hora mais cedo, ou outro começa uma hora mais tarde, faz um intervalo maior, um intervalo menor, mas a gente tem uma gestão baseada em entregas, né? Independente de que horário tu tá fazendo ali durante o dia, se tu tá realizando as tuas entregas, tu tá sendo produtivo. Cada pessoa é esperado um nível de entregas dela, não é um nível de produtividade de tal a tal horário que a gente determina, não. Não fala para as pessoas, vocês têm que chegar às 9 da manhã e até o meio-dia ninguém pode sair, ninguém pode levantar da mesa, tem que estar todo mundo online. Não, se a pessoa quiser trabalhar só no período da tarde, e isso estiver alinhado com a gente e com os clientes, que ela trabalha no período da tarde, porque ela presumir que aquele período é mais produtivo para ela, que se encaixa melhor na rotina dela, porque quando a gente trabalha em home office ou em escritórios individuais, a gente fica se sente muito melhor fazendo a nossa própria rotina de horários. Então, quando isso está muito bem alinhado com as pessoas, é possível realizar uma gestão por entregas, que é diferente de tu olhar para o funcionário do lado, de tal a tal horário, e achar que ele está sendo produzido, está sendo produtivo, mas às vezes ele não está realizando as entregas, e muitas empresas preferem mensurar por carga de trabalho na frente do computador, ao invés de realmente o produto os produtos, as coisas que as pessoas podem entregar, né? Então, quando a gente estabelecendo isso e deixando as expectativas claras em cima das pessoas, dando a flexibilidade, mantendo a comunicação sempre ativa, é muito possível elevar o nível de produtividade, porque a própria motivação das pessoas vai ser mais elevada, elas vão conseguir entregar melhor, não só mais, mas também com mais qualidade. Isso aí, legal. É bem isso aí. É uma mudança de paradigma, né? De uma visão um pouco mais do passado, mais arcaica, para uma visão mais de colaborativa e dar, né, tanto ferramentas, meios e condições para que os seus colaboradores na empresa trabalhem da melhor maneira possível e as entregas, consequentemente, engajados, né, vão ser, acho, cada vez melhores. Pelo menos também é a minha visão aqui. Maurício, para a gente terminar,
quais seriam as principais dicas aí que tu teria para as empresas aí que tem que fazer a gestão de equipes remotas ou implementar, se não todo, mas parte do seu time para trabalhar remotamente, como se encaixar com pessoas que não estão remotamente? Quais seriam as dicas finais aí que tu poderia dar da experiência da Auckland aí para a gente? Bom, eu acho que, acima de tudo, tem que ter uma comunicação muito bem alinhada com as pessoas da tua equipe. Eu sempre, sou até chato em alguns momentos aqui com o pessoal, mas eu sempre reforço que comunicação de mais é melhor do que comunicação de menos. A falha na comunicação, ela pode gerar prejuízos muito maiores do que ter uma comunicação em excesso, né? Porque comunicação em excesso, tu vai simplesmente descartar uma informação que tu já sabe, mas quando não chega a informação até ti, isso pode, né, trazer é um lado muito negativo que pode causar na empresa. Então, eu sempre forço e eu sempre recomendo assim para todo mundo que force a comunicação, porque não é natural a gente compartilhar tudo, não é fácil a gente compartilhar tudo, né? Às vezes acontece as coisas, a gente está na correria, a gente acaba deixando de falar com o restante da equipe ou com aquela pessoa que precisava ter aquele contato também, porque é diferente de quando uma pessoa está do teu lado e tu está fazendo as coisas, às vezes tu comenta, lembrei disso aqui e tal, e a pessoa, né, já age, mas quando a gente está em modo virtual, tu tem que mudar a tua janela, tu tem que ir para o teu chat da tua equipe, tu tem que escrever aquilo, tu tem que mandar um áudio, é desafiador nesse ponto, mas não fazer isso pode trazer grandes problemas e pode deixar cada um perdido no seu canto, sabe? Então a comunicação ela é muito importante, e não só em questões pontuais, assim, mas combinar reuniões com a equipe é muito importante, tanto para a questão de troca de informações, quanto também para a união, né? Às vezes a gente passa uma semana aí muito corrido, cada um fazendo as suas atividades e tudo mais, todo mundo está sendo produtivo, tá? Todo mundo está fazendo as entregas, tá tudo, entre aspas, perfeito, mas a gente sabe que se a gente passa muito tempo sem se falar, sem ter aquele calor humano, mesmo que de forma virtual a gente consegue aquele calor humano, a gente sabe que as coisas acabam esfriando, as pessoas acabam ficando mais individualizadas e tal, então, né, e às vezes até nessas conversas sem pauta, sem falar de projeto específico, nessas conversas mais gerais, acaba saindo ideias, acabam saindo coisas importantes, então isso tudo faz parte da comunicação. Acho que o maior desafio, a maior diferença entre uma equipe presencial e uma equipe virtual é realmente criar estratégias, ter a consciência de que precisa desses momentos de integração e que a informação ela tem que realmente ser forçada, tem que ser muito maior do que seria no mundo físico. E outras coisas que a gente já comentou aqui também de ferramentas e treinamentos, né, ter materiais de treinamentos para a equipe, para novos colaboradores, é muito importante criar isso, ter toda essa parte de virtualizar a tua gestão, a tua colaboração da equipe e o treinamento das pessoas é muito importante também, porque sinto, quando a gente tem essa cultura de empresa digital, a gente acaba atraindo pessoas com esse perfil maior, né? Mas nem todas as empresas com esse perfil de lidar bem com as ferramentas, né? Mas nem todas as empresas conseguem unificar a sua gestão, unificar os seus treinamentos, unificar os seus processos, mesmo com as pessoas tendo um perfil mais virtual. Então é muito importante que os gestores fiquem sempre preocupados em criar essa estrutura antes que as pessoas entrem e comecem a trabalhar e tudo mais, porque no mundo físico a gente até consegue realinhar isso depois, no mundo digital fica muito mais difícil, porque cada um vai acabar criando o seu jeito de trabalho no seu computador, na sua casa, e quando a gente se a gente deixa isso muito solto, a equipe acaba acaba não se unindo, né? Não criando sinergia. E esse sentimento de fazer parte, ele tem que existir tanto como no mundo presencial, quanto no nosso mundo das equipes virtuais. Acho que esse sentimento de fazer parte, né, estar engajada, a pessoa realmente não está isolada, acho que isso é bem importante mesmo. Mas Só um ponto interessante também, o home office, ele não é trabalhar em casa, né? Ele é trabalhar em outro local de trabalho diferente, que não é, né, dentro de uma sala com todo mundo junto. Então, por mais que tu esteja na tua casa, eu sempre oriento as pessoas, que seja uma mesa virada
para um local diferente do teu convívio familiar. Porque quando tu está trabalhando, tu não quer misturar as coisas com o restante da casa, né? Claro que tu pode ser flexível, se quiser ir lavar uma louça, lavar uma roupa, não tem problema, mas desde que tu determine horários para isso. Então, home office não é ficar em casa. Então, ter uma rotina em casa, criar a sua rotina, colocar lá a sua roupa de trabalho e tudo mais, tomar o teu café da manhã na hora certa, isso faz muita diferença. Então, e isso também te inclui na empresa, porque senão tu acaba incluindo a empresa na tua casa e é diferente, tu tem que te incluir na empresa e separar a tua casa o que é casa, o que é trabalho, senão as coisas acabam ficando um pouco estressantes e isso impacta tanto na tua vida pessoal, É verdade. porque daí tu se perde em horário de trabalho, tu acaba trabalhando em momentos que não era para trabalhar, e quanto na empresa, porque a empresa também não sabe em que nível de conexão tu tá com ela, em que hora que as pessoas podem te acionar, que horas que elas podem conversar contigo. Então essa questão de criar uma rotina e separar o que é casa, o que é trabalho, pelo menos para mim e para a nossa realidade aqui é muito importante. Eu falo muito para as pessoas que tu não deixa de ser o Maurício da Auckland se tu tá em casa ou se tu tá no trabalho. Tu não deixa de ser o Maurício, o pai do Doni, em casa ou lá na Auckland. Vamos pensar assim, né? Então, assim, só que tu realmente tu precisa de momentos onde tu tem que focar para Auckland, assim como tem os momentos que tu tem que focar para tua família. E acho que isso é esse ajuste, né? Essa organização pessoal para que essas coisas aconteçam e daí realmente tu tem uma vida saudável, produtiva e feliz. Acho que isso é muito importante. É isso aí. Maurício, valeu, obrigado bastante aí pela tua participação. Acho que espero que a gente aqui possa ter mais conversas como essa, produtivas, interessantes e tamo junto. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa no final? Obrigado aí pela participação, foi bem legal. Espero que eu tenha conseguido contribuir com como as coisas funcionam aqui e eu tenho certeza que a gente não é diferente de muitas outras empresas que tem por aí, principalmente empresas virtuais ou empresas que estão tentando se virtualizar. Então, espero que eu tenha contribuído com dicas aí. O tempo é curto, né? Não deu para explicar a fundo as coisas, mas eu acho que, no geral, a mensagem foi dada aí. Espero que eu tenha contribuído. Valeu, Maurício. Obrigado aí, um abraço aí. Valeu. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.